Eu já trouxe aqui no canal o Redmi AX6, que é um excelente roteador, um dos melhores que já passou por aqui. E agora, em uma nova geração de roteadores, a Xiaomi lançou o Redmi AX6S, que também é uma boa opção de compra pelo custo-benefício, mas se compararmos o AX6S com seu irmão mais velho, o AX6, nós temos uma série de downgrades aqui. Mas e aí, será que vale a pena? Temos opções melhores? Vamos entender tudo nesse vídeo. Com 6 antenas de alto ganho, o Redmi AX6S pode suportar até 128 dispositivos clientes conectados ao mesmo tempo. Em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 800 megabits por segundo e em 5 GHz até 2402 megabits por segundo. E aqui nós já temos algo que diferencia do AX6, porque na banda de 2.4 GHz ela ainda usa o padrão N, Wi-Fi 4. Já em 5 GHz, aí sim, aí é o Wi-Fi 6 padrão AX. Em relação a amplificadores, eu não encontrei nada sobre isso do AX6S. Do AX6 eu sei que são 6 amplificadores. Aqui eu acho que são 4, não tenho certeza. Se você descobrir, deixa aí nos comentários. Temos aqui uma CPU dual-core de 1.35 GHz, é da MediaTek. E temos 256 MB de memória RAM. Mais um downgrade, porque lá no AX6 o processador é quad-core, tem NPU, aqui não encontrei nada referente a NPU. E lá também nós temos 512, como já falei aqui, 256 MB de memória RAM. Memória flash não encontrei nada também, mas acredito que seja igual ao AX6, 128 MB. Por aí vocês já viram o tanto que mudou, mas é claro que aqui é um roteador mais barato. Inclusive o AX6 está meio sumido do mercado, quando acha tá caro, quase o dobro do valor do AX6S. Mas bora lá tirar da caixa e conferir mais de perto. E como já dá para perceber, é um produto versão chinesa, melhorzinho que tá tendo, né? Então vamos ter várias informações aqui em chinês, mas quando aborda tecnologias envolvidas, aí não fica em chinês não e dá pra gente entender tudo aqui. E pelo que eu tava vendo, parece que não foi lançado versão global dele não, tá? Só versão chinesa. E, como já falei, é melhor a versão chinesa mesmo, porque alguns roteadores versão global não são todos, tá? Mas alguns têm menor potência de sinal, geralmente colocam menos amplificadores, isso para adequar ao mercado do país. E os chineses não tem isso não, o pau quebra aqui, viu? Então, tirando o rapazinho aqui da caixa, olha aí que bacana. Temos aqui um cabinho de rede, que é categoria 5E. Por ser versão chinesa, você vai precisar de um adaptador para ligar a fonte, mas é bem tranquilo de conseguir. E algumas lojas já até oferecem esses adaptadores lá no AliExpress. Inclusive o meu veio de lá. Não fui taxado, chegou muito rápido. Ao final do vídeo, se você tiver interesse, os links vão estar aí na descrição. E claro, né, pessoal, para você comprar com segurança, eu tô ficando assustado com a rapidez que os meus produtos estão chegando lá no AliExpress. Eu vou deixar um print aí para vocês de quantos dias demorou pro AX6 chegar. Chegou ele e o AX6000, que em breve terá vídeo aqui também. E olha ele aí, ó. E aqui temos um manualzinho também, mas bem provável que você nem vai usar, né? A não ser que você saiba chinês. E olha ele aí. Pretão. Deixa eu pegar o AX6 aqui, só pra gente fazer um rápido comparativo. Hoje ele tá até compondo o cenário ali, ó. Olha só, galera, praticamente do mesmo tamanho. Em cima nós temos a logo Redmi. Se você não sabe, né, é uma subsidiária da Xiaomi. O branco fica um pouco estourado na câmera, eu teria que abaixar o ISO, mas aí ia ficar muito escuro o preto. Mas vamos lá, olhando aqui na parte de baixo. Olha só, rapaz, tem bastante entradas de ar, consigo ver um dissipador de calor ali. Pela marca Redmi ser custo-benefício, ó, é tudo em plástico, né? Não tem nada aqui emborrachado. Até que é pesadinho, tá? Não é muito leve, não. Aqui atrás, então, nós vamos ter, ó, 3 portas LAN e uma WAN. Não sei por que a Xiaomi não coloca 4 portas LAN. Eles meio que seguem esse padrão aqui. Então conectar o cabo que recebe a internet aqui na WAN e 3 para distribuir via cabo. Nessa nova geração agora encontramos esse botãozinho aí escrito Mesh. Tem aqui no AX3000 que eu já mostrei aqui no canal, no AX6000 que eu ainda vou mostrar. Aqui o local para encaixar a fonte e um botão para resetar ele. Comparando a carcaça com a X6, praticamente a mesma coisa,
O AX6 em branco só não vai ter esse botão mesh, mas ele também faz o mesh. E em relação a tamanho aí, ó, praticamente mesma coisa. Para quem tinha essa curiosidade, assim como eu, esse vídeo é para matar isso também. E aqui nós temos dois LEDs indicadores nos dois. Bom, AX6, sua hora de brilhar já se foi. Vamos continuar falando aqui do irmão mais novo dele, a X6S. Ele tem MuMimo 4x4, inclusive aqui nós temos 8 streams. São 8 fluxos de pacotes simultaneamente, 8 fluxos de dados ao mesmo tempo. Isso é bom para você que tem muitos dispositivos em casa, porque ele vai conseguir se comunicar com múltiplos usuários ao mesmo tempo. Aí ele tem o FDMA também, que vai entregar parcelas de pacotes juntamente com o MuMimo, para diminuir a latência. Junto com o FDMA, outras tecnologias acompanham também o Wi-Fi 6, como o 1024 QAM, que são mais bits em cada transmissão. Aí vamos ter também Beamform para te ajudar nessas transmissões, WPA3, o padrão de segurança mais recente. E ele tem também uma tecnologia chamada acelerador de jogos, que identifica quando você conecta smartphones da Xiaomi ou Redmi nele. E aí quando você estiver jogando com esses dispositivos, ele vai reduzir ainda mais os atrasos, evitar travamentos, pelo menos é isso que a fabricante nos diz. E como citei naquele breve comparativo aqui com a X6, ele também é compatível para formar a rede mesh. E aí você pode formar a rede mesh com outros AX6S, pode formar a rede mesh com qualquer roteador AX da Xiaomi. E aí eu tô falando AX1800, AX3000, AX3600, AX6000 e AX9000. Ah, e claro, Redmi também, né? AX5 e AX6. E eu já vou ligar ele aqui, ó, conectar a fonte. Agora é só pegar o cabo que eu recebo a internet, já vou conectar aqui na porta WAN. Essa primeira que inclusive tem até um detalhezinho azul aqui. Ele já tá ligando, a princípio vai ficar esse LED laranja. Assim que ele dá o boot, fica azul aqui em sistema. E depois, se tiver a internet funcionando também, aqui vai ficar azul. Vamos começar com o aplicativo no Android. Depois a gente dá uma passada também lá no iOS, porque lá as coisas são um pouquinho diferentes. Inclusive eu acho melhor gerenciar por lá. Mas tá aqui, ó. Mi Wi-Fi. Aceitar, continuar. Vou fazer login aqui com a minha conta. Vou colocar aqui, em vez de Brasil, vou colocar China. E você vai precisar de internet para baixar o app e fazer o login, tá? Ou o cadastro, caso você não tenha conta. Vou tocar aqui agora não. Nope. 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 Agora é o seguinte, eu preciso me conectar à rede gerada pelo meu AX6S. E aqui está ela. É uma rede aberta, não vou precisar digitar senha. Conectado. Agora eu venho aqui no mais, adicionar roteador. Ok, vou precisar permitir durante o uso do app. Aí, para minha surpresa, olha só, esse aplicativo não dá mais suporte para esses novos roteadores, então vou ter que mudar para o Mi Home. Ok, eu já tenho ele instalado, deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é. Olha ele aqui, ó. Então vou acessar minha conta, que é a mesma criada no outro aplicativo. Lembrando que você vai precisar deixar a região China e você precisa de internet para fazer esse login. E tá aí, galera, ó, já pegou um histórico de todos os roteadores que eu já usei e vai ser a primeira vez que eu vou configurar um roteador do zero por esse aplicativo. Agora eu vou me desconectar do meu outro Wi-Fi e vou conectar no roteador novamente. Beleza, agora voltamos no aplicativo e olha aí, já identificou ele. Começar, configurar um novo roteador, então eu vou continuar. Já vou colocar aqui o nome da minha rede Wi-Fi. Max Dicas. Aí aqui eu vou desmarcar essa primeira opção porque eu quero definir uma outra senha para acessar as configurações do roteador. Beleza, nome da rede Wi-Fi, senha da rede Wi-Fi e senha para acessar as configurações do roteador. E vou deixar essa última opção marcada para atualizar automaticamente. Próxima etapa. Finalizado, esperar o roteador aplicar as configurações e nos conectar agora a nova rede Wi-Fi. Max Dicas, olha ela aí. Abrir novamente o aplicativo. Ó, de novo pediu para adicionar, só que agora ó, já pede a senha de administrador que eu acabei de colocar. Admin 123, emparelhar. E o bacana é como vocês estão vendo, tá tudo em português, galera. Então vou colocar ele aqui no escritório. Pode colocar o nome que você quiser no roteador e avançar. Configuração inicial muito fácil, como vocês viram aí, apesar do roteador ser versão chinesa, aqui está tudo em português. E como já falei, é a primeira vez que eu configuro do zero com esse aplicativo e agora sim dá pra gente explorar ele.
porque como vocês podem ver, ó, tá tudo em português. Quando eu configurei o AX3000, por exemplo, com iOS, depois quando eu fui acessar por aqui, tava tudo em chinês. Aí não teve jeito de mostrar. E lembrando que eu deixei lá a região China, tá? Lá no início também do Mi Home. Então aqui, olha que bacana. De cara já consigo ver aqui, ó, upload e download sendo feito no roteador. Já vejo a opção de adicionar outros roteadores na rede mesh. Aqui é onde eu vou monitorar os dispositivos conectados. No momento só tem o S20 FE, é esse que eu tô gravando. E olha só que bacana, pessoal, tudo completo. Tem a opção de alterar até a intensidade do sinal, canal, largura de banda. Eu separei as bandas, mas eu posso, por exemplo, aqui ativar a banda dupla, né? Aquele Smart Connect. Mas pra gente fazer os testes aqui tem que separar mesmo. E tem um detalhe aqui em 5 GHz, ó, que nós temos largura de banda apenas de 80 MHz. É mais uma coisa que falta no AX6S, é que ele não tem largura de 160 MHz. Mas não fiquem tristes, porque daqui a pouco nos testes vocês vão ver que ele passa ainda muita velocidade. Um outro detalhe que eu quero mostrar é aqui, ó. Me conectei em 2.4 GHz, Max Dicas, e veja que não tem um 6 aqui no sinal, só tem o cadeado, né, que é a senha, mas se você observar aqui Max Dicas underline 5G, você vai ver que tem um 6 no sinal, ou seja, só confirmando que ele é Wi-Fi 6 somente em 5 GHz. O MuMimo já vem ativado por padrão, temos a opção aqui também, modo de compatibilidade. Se você tem algum dispositivo na sua casa que não está funcionando bem com o roteador Wi-Fi 6, você ativa essa função, mas aí você perde as vantagens do Wi-Fi 6. E ok, aqui tá tudo certo. Aí vou ter mais configurações do roteador, programar ele para reiniciar automaticamente. Você escolhe de quanto em quanto tempo vai fazer isso. Alterar a senha de acesso, reiniciar ele, atualização. Vamos ver se tem alguma atualização aqui. Não tem. Já fiz as atualizações disponíveis, restaurar as configurações de fábrica, controlar os LEDs, posso apagar os LEDs da frente se eu quiser, ou deixar ele ligado somente de dia, por exemplo, e à noite eu desligo. Consigo configurar isso aqui. Limite de velocidade, QoS, olha só que massa. Eu posso ativar, eu defino a velocidade que está chegando aqui, vamos colocar aqui 1024, que é o que eu recebo aqui, né? 1 GB, ativando. E aí eu posso limitar, ó, a rede Wi-Fi de convidados, limite de download e upload, é só arrastar aqui as barrinhas. E aí eu posso definir o que eu quero priorizar na rede, é jogos, transmissão de vídeo, páginas da web, muito bacana. Otimização do Wi-Fi, ele já vai escolher para você o melhor canal, fazer tudo que for necessário para te entregar o melhor sinal. Configuração atual é ideal, beleza. Ó, definir horários que o Wi-Fi vai funcionar, você pode definir aqui também. Ativar o Wi-Fi de convidados, interessante isso aqui, galera, vamos ver se funciona. Ah, agora sim, era o que faltava nesses roteadores da Xiaomi, porque lá no Mi Wi-Fi, o antigo aplicativo, aqui no Android eu não conseguia ativar essa rede, só conseguia fazer isso lá no iPhone, que o Mi Wi-Fi lá é totalmente diferente, vou mostrar pra vocês. Mas pelo que eu vejo, então a Xiaomi agora tá concentrando as energias desse aplicativo Mi Home, que aí engloba toda a casa inteligente. E olha ela aqui, nem renomeei nem nada não, é claro que você deve colocar um outro nome, uma outra senha. Função WPS, olha só, algo que não tinha nos roteadores, função para ativar, desativar, nunca vi isso, agora tem a opção de ativar. Mas como eu sempre informo aqui, não ative isso. E a Xiaomi já mandou desativado. Existe uma falha nisso e pode comprometer a segurança do seu roteador. Não só da Xiaomi, tá? Qualquer roteador. Não use função WPS. Bom, e tem essas outras 3 opções aqui embaixo. Sei lá o que é isso, viu? Entendi, foi nada aqui agora. Tá girando aí, não acontece nada. Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o tradutor aqui. Vamos tentar traduzir isso aqui, ó. Ah, tá, galera, é o seguinte. Primeiro aqui está relacionado a jogos, alguma coisa específica de jogos. Não é aquela questão de acelerador não, porque aquilo lá é automático, pelo que eu vi. O segundo aqui é para fazer um teste de velocidade, não sei se vai funcionar aqui. Deu nada. Tem uma parada de hertz aqui. Não entendi muito bem para que é isso também não. Me direcionou para uma outra página. Não deve ser nada muito importante. Até que eu gostei desse aplicativo. Agora vamos ver se funciona no Mi Wi-Fi. E olha só, até que funcionou. Dispositivos conectados e todas as outras ferramentas aqui no Mi Wi-Fi. Então só a primeira configuração mesmo que não funciona. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para quem ainda não viu, mas tem todos os vídeos da Xiaomi aqui no canal, como que é o Mi Wi-Fi aqui no iPhone. Aqui eu gosto dele. Olha só que bacana. Tem aqui em plugins
várias opções também. É um aplicativo bem bonito, até dá para instalar ele lá no Android, mas não oficial da Play Store. Você vai ter que fazer download do APK. Então tá, aproveitando que a gente já tá aqui nos smartphones, vamos fazer um teste de velocidade, né? Começando com a rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Conectado. Vamos lá. 2.4. Olha aí que bacana, 120 MB. Até passou um pouco, 122 em download. E 93 em upload. Os 800 megabits por segundo em 2.4 tá fazendo efeito. Vamos agora em 5 GHz. Show de bola, olha isso. 754 em download e 752 em upload. Bora conferir no S20 FE. Primeiro 2.4. $117. Bem semelhante ao iPhone mesmo, né? Upload aqui tá melhor. 120 em upload. 5 GHz conectado, vamos lá. E olha só. Será que vai bater os 800? Acho que vai, hein? Top demais aí. 807 em download. Caraca, bicho, olha isso. E 844 em upload. Vamos mais uma vez. Agora eu fiquei animado. Olha só isso, galera. 822 em download e 812 em upload. É muita velocidade para um smartphone. O sistema da Xiaomi lá no PC a gente já está cansado de ver aqui no canal. Depois você pode acessar vídeos de outros modelos da marca que eu já postei aqui no canal. Poderia acessar por aqui também pelo smartphone, só digitar o IP do roteador no navegador de internet. E como vocês estão vendo aí, tem as principais configurações. Você vai precisar usar o tradutor embutido no navegador, caso você não saiba o chinês, mas funciona bem. Não é dos melhores sistemas, a Xiaomi pode melhorar muita coisa lá, mas é bem estável. Ah, e tem algumas coisas lá que você pode explorar também, como você tá vendo aí no vídeo. A X6S aqui, vamos testar agora essa velocidade aqui no PC, ó. 2.4 GHz conectado e vamos lá. Usando a plaquinha de rede sem fio da D-Link, que usa o chipset AX200 da Intel. Então, como a gente consegue ver, o máximo em 2.4 vai ser isso mesmo, na casa aí dos 120 MB. Deu 124 de down e 103 de up. Agora o bicho vai pegar, ó, 5 GHz conectado e vamos lá. E olha só, esse 20FE ficou melhor ainda do que essa plaquinha. Geralmente essa placa aqui passa mais velocidade. Mas é aquele negócio, né, galera? O roteador não tem 160 MHz de largura de banda. É algo que a plaquinha que está instalada ali tem, mas o roteador não acompanha. Mas mesmo assim, excelentes velocidades, né não? Chegou até a dar um pico de 800, mas agora ficou 654 em download, 771 em upload. Só um spoilerzinho, olha ali o que eu tô testando. Ainda esse mês no canal, hein? Vamos ver o alcance da X6S agora. Então, depois de testar velocidades máximas, fomos a 9 metros do roteador, lá no banheiro da suíte. Temos aí 3 paredes como barreira, em 2.4 GHz, no Wi-Fi 4, conseguiu o máximo de 113 MB em download e 78 em upload. Em 5 GHz no Wi-Fi 6 o máximo foi 521 em download e 198 em upload. Partindo para a copa, que está a aproximadamente 10,5 metros do roteador, e aqui acrescentamos mais uma barreira. O máximo em 2.4 GHz que eu consegui foi 73 megabits por segundo e 39 megabits por segundo em upload. Em 5 GHz o máximo foi 191 megabits por segundo em download e 39 em upload. Aí fui para a cozinha, que é o ponto mais distante do roteador que fica no estúdio, um local também que temos mais barreiras,
E em 2.4 GHz eu consegui o máximo em download de 73 megabits por segundo e 39 MB em upload. Em 5 GHz eu consegui 109 em download e 28 em upload. Para finalizar, fui lá para a área de serviço, que tem aproximadamente 12 metros do roteador. Aqui nós vamos ter menos barreira. Em 2.4 GHz o máximo foi 75 megabits por segundo em download e 46 megabits por segundo em upload. Em 5 GHz eu consegui incríveis 452 megabits por segundo em download e 178 em upload. Agora vamos configurar a rede mesh, vocês vão ver como que é fácil para fazer. Vai ser a minha primeira vez, tá? Junto com vocês aqui. Vou utilizar aqui o AX1800, que é o irmão mais velho do AX3000. No vídeo que eu fiz do AX3000, não consegui fazer o AX1800 conversar com ele em rede mesh. Não funcionou de jeito nenhum. Mas nas minhas pesquisas, o AX1800 funciona com o Redmi AX6S. Vamos lá. Primeiro passo então, ó, liguei na tomada. Ele está zerado, eu resetei ele. E vocês vão perceber que aqui vai começar a piscar no AX6S. Assim que ele terminar de ligar. Ficou azul, agora aqui vai começar a piscar. Opa, LEDzinho aqui, ó. Internet começou a piscar, olha lá. E como ele tem um botãozinho aqui atrás, que eu já mostrei para vocês, né? Escrito Mesh, eu vou apertar ele uma vez. Ele começou a piscar mais rápido. Agora aqui também no AX1800 começou a piscar. E é só aguardar. Eu poderia fazer essa configuração nos dois aplicativos, tanto no Mi Home como no Mi Wi-Fi lá no iOS ou no PC, mas aqui no botão é mais fácil, né? Só demorou alguns segundos e já tá funcionando. Vamos dar uma olhada aqui no aplicativo agora. Vem aqui em dispositivos de rede mesh e olha só a internet, meu primeiro roteador, o AX6S, e aqui está o AX1800. A rede mesh está acontecendo aqui sem fio, mas se você quisesse fazer uma rede mesh ainda melhor, cabeada, é muito simples. É só pegar agora um cabo de rede, plugar aqui, ó, em qualquer uma dessas portas LAN e plugar aqui também em qualquer uma das portas LAN do AX6S. Então ele vai conseguir formar rede mesh com qualquer um dos roteadores AX da Xiaomi. Agora era só eu pegar o AX1800, que é um nó mesh, e colocar em outro cômodo aqui do apartamento. Nem tão distante do AX6S e nem tão perto, né? Mais ou menos ali na metade do caminho de onde o sinal dele alcança. Eu até ia fazer outros testes de velocidades com a rede mesh. Só que eu vou deixar isso para um outro vídeo. Sabe por quê? Eu vou montar uma rede mesh Wi-Fi 6 da Xiaomi com 2, 3, 4, 5 roteadores. Vou colocar o AX6000 aqui na frente, que ele é o mais brutão aqui. Nem tá cabendo aí, né? Então você que tá assistindo e ainda não é inscrito no canal, você tá esperando o quê, rapaz? Já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, porque toda semana a gente tem vídeos aqui relacionados à tecnologia e às vezes a gente faz umas coisas meio loucas assim também. Já fiz um vídeo aqui ligando 30 roteadores, provavelmente se você não acompanha, você não assistiu. E no próximo vídeo então a gente faz essa super rede mesh acontecer. Mas se a sua curiosidade é saber se essa rede mesh vai funcionar bem, pode ficar tranquilo que fica top. Porque inclusive já tem um outro vídeo aqui também no canal montando essa rede mesh da Xiaomi Wi-Fi 6. Mas eu usei só 2 roteadores. E agora, com esses 5, o trem vai ficar bom demais. Mas vamos lá, considerações finais sobre o AX6S. Um design simples, tradicional e bonito. Pra ser sincero, eu prefiro ele preto assim do que o branco do AX6. E por ser da Redmi, que é uma submarca da Xiaomi, é custo-benefício, então o corpo todo em plástico, não dá para esperar tanto aqui quando comparamos, por exemplo, com a X3000 ou a X6000, 3600, aí já é a linha principal da Xiaomi, o design é diferente, tem uma melhor construção. Não que aqui seja ruim, mas é mais simples, né? Nos meus testes aqui ele não superaqueceu. Aí falando novamente das portas que eu já comentei aqui, né? A Xiaomi tem um padrão de ter apenas 3 portas LAN, poderiam colocar mais uma. E uma porta USB em roteadores também faz toda a diferença. E hoje quase nenhum roteador vem com porta USB, né? Recentemente testei uma aqui da D-Link com 2 portas USB e, cara, o negócio é legal. Mas sei que para muitos isso não fará diferença.
Aí já entrando no sistema, é aquele nosso velho conhecido sistema da Xiaomi. Não é tão completo, mas é estável. E agora nós temos mais um aplicativo, o Mi Home, e que tem bastante opções lá de configurações, viu? Então para você que é um usuário doméstico comum, será mais do que o suficiente para você gerenciar o seu AX6S. Aí nós temos aquele diferencial que é o Mumimo 4x4, e assim, mesmo ele não sendo Wi-Fi 6 em 2.4 e mesmo ele não tendo 160 MHz de largura de banda, ainda assim ele passou bastante velocidade, como vocês viram. Então aquele negócio, volto a bater aí na tecla do custo-benefício. Essa é a proposta do Redmi AX6S. E sim, é um roteador que eu recomendo. Tive boas experiências aqui com ele, inclusive usando a função de conexão inteligente que eu sempre gosto de comentar aqui, que isso para mim faz a diferença também em um roteador. Aquela função de emitir banda dupla e entregar a melhor delas de acordo com a distância que você estiver do roteador. Ele não é um AX6 da vida, né? Porque se você encontrar o AX6 aí com um preço bom, vai nele sem pensar duas vezes. Mas o AX6S é bem mais em conta e os links vão estar aí na descrição para vocês. Sapeca aquele like se você tiver curtido esse vídeo, acessa também o nosso grupo e canal lá no Telegram e me acompanha mais de perto nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, viu? Clica aqui embaixo para assistir outras revisões de roteadores e aqui em cima para assistir o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.